Em casa, olha só, a gente está vendo imagens aí da zona sul da capital, onde uma casa foi invadida por uma dupla de assaltantes, um casal de assaltantes que mantiveram aí a mãe e a filha de apenas 2 meses e também a babá da criança como reféns por mais de 3 horas. Foi no bairro Ipanema, aqui na zona sul de Porto Alegre. De acordo com a polícia, um casal justamente teria invadido essa residência. Vizinhos teriam notado uma movimentação estranha e aí teriam acionado a Brigada Militar e a Polícia Civil. Olha, nós estamos falando ao vivo, você está vendo as imagens que acabaram de chegar aqui. Agora há pouco terminou esse cárcere privado. O casal esse de assaltantes se entregou na rua Pasteur, no bairro Ipanema, em Porto Alegre. O casal de assaltantes se entregou. Família passa bem a princípio. Daqui a pouquinho nós vamos ter imagens desse casal de bandidos se entregando, né, Cláudio Andrade? É verdade. A Vanessa já está se deslocando para cá, mas acabou, atenção, hein? Acabou tudo bem. Não houve nenhum disparo. Isso é muito importante. Parabéns a todos que negociaram da Polícia Civil, da Brigada Militar. Uma negociação com êxito. Com êxito. O casal de bandidos, volto a repetir, acabou de se entregar. Entregou-se por volta das 4h30 da tarde. Então, acabou muito bem o cárcere privado que aconteceu na zona sul aqui de Porto Alegre. Você vê a mobilização. Cláudio Andrade, repete então, por favor, quem é que estava dentro de casa quando esse casal de bandidos invadiu a casa, Cláudio? Foi uma situação muito tensa, viu? Foram 3 horas de muita tensão, porque dentro da casa estava a mãe e uma filhinha de apenas 2 meses com a babá da criança. Então você imagina a situação ali, esse casal de assaltantes estava armado e aí manteve aí sobre a mira de revólveres a mãe, a babá da criança de apenas 2 meses que estava na casa. Como você falou, felizmente acabou tudo bem, ninguém se feriu em princípio, todo mundo passa bem, mas foram 3 horas de muito pânico e de muito terror aí, com a invasão dessa casa na Zona Sul por esse casal de assaltantes, Bogart. Exatamente, não houve ferimentos. Agora vamos ver como estão as pessoas que ficaram em cárcere, como é que elas estão afetadas psicologicamente, né, Cláudio Andrade? Claro, claro. Porque você ficar durante horas com o revólver apontado para a cabeça, uma tensão, sabendo que a polícia está do lado de fora, que esses bandidos geralmente não têm nada a perder, né, Cláudio Andrade? É verdade, Bogart. Eu já participei de outras situações semelhantes aqui pela Bandeirantes. Uma vez um homem invadiu a casa em Guaíba e acabou, no fim desse cárcere privado, acabou em morte. Foi uma tragédia, o homem acabou atirando na mulher e acabou se matando depois. Então foi uma situação bastante delicada. Felizmente não foi essa situação e a gente tem que dar aí parabéns pelo trabalho da polícia, né, de negociar com os bandidos para que todo mundo seja solto, seja libertado sem ferimentos. Exatamente. Passa bem, estamos ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul, 16 horas e 55 minutos. Desde a 1h30 nós estamos com a nossa equipe do Grupo Bandeirantes, rádio, televisão, jornal Metro, acompanhando cada momento, cada expectativa, porque durante muito tempo a brigada, durante a negociação, não nos passava as informações, até porque, sabe-se lá, se os bandidos não estão vendo televisão, se os bandidos não estão ouvindo a rádio, né, Cláudio Andrade? Claro, ouvindo a Band AM, exatamente. E aí pode estragar a negociação. Exatamente. Mas volto a repetir, estamos ao vivo, os reféns passam bem, pelo menos fisicamente não sofreram nenhum dano. Agora vamos ver os danos psicológicos, né, Cláudio Andrade, que são importantes, né, ser relevados. Agora, quem é esse casal de bandidos? A Vanessa já deve estar trazendo aí. O Código Penal, no artigo 148, diz cárcere privado com reclusão de 1 a 3 anos, né, Cláudio Andrade? Mas, na minha opinião, por isso, esse Código Penal da década de 40, a gente já fala sobre isso, né? Mas, na minha opinião, esse de 1 a 3 anos para cárcere privado,
cárcere privado deveria ser tratado como crime hediondo, Cláudio Andrade. Com Você certeza. manter uma pessoa com revólver na cabeça é crime hediondo. O que acontece, Bogado? Como você falou, um Código Penal dos anos 70, não havia esse tipo de crime naquela 40, época. Cláudio Andrade, 40, década de 40. A base dele é da década de 40. Exatamente, há 70 anos atrás, exatamente. E o que acontece? Não existia esse tipo de crime. Agora, infelizmente, se tornou uma situação muito comum. Então, quer dizer, tem que ser revisto aí essa pena, realmente concordo com você. Essa pena desse artigo 148, ela só aumenta de 2 a 5 anos de reclusão se o bandido que tiver colocando algum refém em cárcere for parente. Aí aumenta mais ainda de 2 a 5 anos. Mas para esse caso, esse casal que provavelmente já tem a passagem pela polícia, vai ficar preso de 1 a 3 anos, Cláudio Andrade. É muito pouco. É muito pouco, porque a gente sabe, olha, nós estamos num momento aí dessa lei eleitoral, que é uma lei também da década de 60, foi em 1965 que foi feita a lei eleitoral, que se não for em flagrante pode ser preso. Se não for em flagrante você não pode ser preso. Quer dizer, nós estamos vivendo um mundo de terror, com leis da Alice lá no País das Maravilhas, Cláudio Andrade. Exatamente. Agora é o seguinte, se o pessoal aí não tratar isso como um flagrante, aí eu não sei mais o que é flagrante também, não é? Quer dizer, por favor, mantiveram aí uma senhora, uma babá e uma criança de apenas 2 meses de idade sob a mira de revólveres durante 3 horas. Como você falou, isso aí, mesmo que não tenham ferimentos físicos, isso causa um dano psicológico muito grande. Exatamente, a preocupação, que bom, né, que não houve danos físicos, claro, né, Cláudio Andrade, ainda mais para uma criança de 2 meses, mas vamos ver como a mãe, a babá, estão se portando psicologicamente. Imagina. Não dá nem para pensar, 2 bandidos, você com um neném em casa. E provavelmente drogados, apontando arma para você, quer dizer, para dar um tiro Já imaginou o pânico de uma mãe com um neném em casa? Exatamente. A Vanessa Trindade, a Vanessa Pires já está aqui com a gente no estúdio. Mostra aqui, a Vanessa já está aqui comigo no estúdio, acabou de chegar lá do local. Momento de muita tensão, né, Vanessa? Muita tensão, Bogado, Cláudio Andrade, boa tarde a todos. Eu tenho as últimas informações. A informação preliminar que a gente tinha, Cláudio Andrade acabou de passar aqui pra gente, é que era uma criança, um bebezinho de 2 meses. Na verdade, é uma menina de 5 meses. 5 meses. Alguns disparos foram feitos pelo casal quando a Brigada Militar chegou no local com o bebezinho ainda no colo. Peraí, vamos, olha só a informação que a Vanessa... Quer dizer que os reféns ficaram com o bebê no colo, é isso? Os bandidos entraram, a informação que a gente tem é que eles já estavam rondando a área, Bogado, para fazer alguma vítima, para entrar em alguma residência, efetuar algum assalto. Eles já têm diversas passagens pela polícia, já têm diversos antecedentes que a Brigada Militar ainda não divulgou para a gente aqui, para a imprensa, nesse momento. E daí, alguma guarnição já teria visto que eles estavam com esse intuito ali na zona sul da capital. Pois bem, fugindo dessa guarnição, todas essas informações foram passadas pela Brigada Militar. Fugindo dessa guarnição, eles se depararam com a família, a mulher, a mãe dela e um bebezinho de 5 meses entrando em casa de carro. Foi nesse momento, então... Tá bom, peraí, então vamos lá. O momento, então, vamos colocar as imagens aí do local lá, porque assim, ó, então Vanessa, a partir das imagens que a gente está vendo aí, você vê toda a mobilização aí da Brigada, da Polícia Civil. Quer dizer que eles estavam andando por ali, a Brigada notou essa movimentação estranha, foi em perseguição e eles invadiram a casa, é isso? Invadiram a casa, exatamente. Que momento é esse que a gente está vendo nas imagens, Vanessa? Esse momento foi o momento inicial, Bogado. Quando a gente chegou lá, nossa equipe chegou, a gente estava a 3 níveis de isolamento da casa, por uma precaução da Brigada Militar também. Até porque você ouviu disparos? Exatamente, foram feitos disparos contra a guarnição no local. Então essa é a movimentação inicial, isso que a gente viu quando encontrou lá, foi o nosso primeiro momento. As pessoas ali olhando, muito curiosas, muito apreensivas, e todo o aparato, Polícia Civil, Brigada Militar. Nesse momento a gente não tinha como visualizar o boy e o Gatti, que estavam no primeiro isolamento lá mais próximo da casa. Quem foi que negociou com esses reféns? Eles fizeram isso via telefone? Não, como foi a negociação? Foi um negociador presencial, ao vivo da lá, Brigada? da Brigada Militar,
Foi feito tudo com muita calma e uma das exigências, advogado, para que tudo terminasse bem, foi a presença da imprensa. Opa! No momento que a imprensa chegou, que eles tiveram toda aquela segurança, que a gente estaria mostrando tudo, que nada aconteceria para a segurança nem deles, nem dos reféns, eles então resolveram se entregar. Então por isso que a gente acabou voltando aqui para dar essa informação ao vivo aqui para o Brasil, gente. Vanessa, eu falava agora aí, o Klaus, esse é o artigo 148, cárcere privado de 1 a 3 anos. Mas eles podem ter um complicador, porque você trouxe agora a informação que ambos, tanto o homem quanto a mulher, tem passagens pela polícia, é isso? Tem passagens pela polícia, a gente ainda não sabe por quais crimes, mas já são conhecidos então do Poder Judiciário, da Brigada Militar, da polícia. Então foi nesse momento, advogado, eles renderam quando a família entrava em casa e a partir daí fizeram ligação direto para o pai, no caso o marido, né, o pai da criancinha, que estava no trabalho, trabalha ele é um numa engenheiro. multinacional ligada Exatamente. E ele nos relatou depois, muito nervoso ainda, mas aliviado, porque pela presença da imprensa, né, a família com certeza teve um final feliz dentro dessa situação. Né? Ele nos relatou que por telefone os criminosos estavam muito, mas muito nervosos. Provavelmente drogados também, né? Ameaças. Então, e ele também foi um dos pedidos que fizeram para ele que garantisse a presença da imprensa no local. Por isso que a negociação foi tão rápida, advogado. Opa, imprensa é importante, né? Porque a gente mostra, é a realidade, não adianta esconder. E não é que a polícia vai fazer com imprensa ou sem imprensa. Eles estão errados igual, né? Eles estão errados igual. Mas, claro, a nossa presença lá garantiu que tudo terminasse bem. Essas imagens que a gente está vendo aí, a gente estava um pouquinho atrás, porque ainda a nossa equipe estava sem o colete, né, a prova de balas, que era, então, a exigência para que a nossa equipe pudesse chegar mais perto da casa. Então, no momento que a nossa produção aqui muito prontamente nos levou os coletes, a gente conseguiu chegar e foi nesse momento, uma meia hora depois, que eles, então, se entregaram. Nós temos agora, o Danilo está me informando aqui, que nós já temos a entrevista com o negociador, Major Luiz, que foi um dos responsáveis por essa negociação. Ele fazia a ponte com a imprensa. Ele fazia a ponte com a imprensa. Tudo que estava sendo negociado, ele nos avisava. Ele chegava para a imprensa, ele era o porta-voz oficial de toda a situação. Vamos ouvir agora, então, com exclusividade, Major Luiz. Põe na tela aí. Essa não é uma solicitação dos criminosos. Isso é de praxe. Existe uma política que a Brigada tem que dar segurança para as pessoas. Faz parte dessa segurança quem está numa situação de estresse, ver a imprensa e ver que todo mundo está assistindo, tem mais tranquilidade para se entregar à polícia. Foi um roubo que foi frustrado. Então a pessoa que está lá dentro está estressada, ela quer simplesmente se entregar e quer sair numa boa, com segurança. É uma pessoa. Falando nesse momento, Major, são duas pessoas lá. Um casal mesmo? Isso. Ele também até apresenta também um momento de tensão ali. Ele transpareceu agora na entrevista tensão, né, Vanessa? Essa foi a primeira entrevista que ele nos deu, Bogado, por volta das 2h45, quase 3 horas da tarde. Foi o primeiro momento, quando a gente chegou lá, foi o primeiro pronunciamento. Ele também não tinha todas as informações, então ele também não podia nos passar todas as informações, porque não seria algo correto. Então, tudo que a gente tinha eram informações de vizinhos, né, que viram a gente estranha rondando, ou então, né, da Brigada Militar, mas que chegava de forma não confirmada. Então, a gente, né, acompanhou tudo isso passo a passo, toda a negociação foi feita com muita calma e, felizmente, como volta, né, Cláudio Andrade, a gente fala aqui, eles não sofreram nenhum ferimento físico, né, os bandidos se entregaram, como a Vanessa disse, muito nervosos, volto a repetir, provavelmente drogados, né, sabendo que a polícia toda estava cercando, mas agora tem os danos psicológicos, né, Cláudio Andrade? Exatamente, agora a gente tem que, né, torcer aí para que a família consiga, né, superar esse trauma. Imagina 3 horas, como a Vanessa falou, não é uma criança pequena, 5 meses de idade, deve ter sido realmente uma situação, como a gente viu até o negociador ali da Brigada, como você falou, o Bogado aparentava bastante preocupação naquele momento.